Olá pessoal, meu nome é Larissa e essa semana vai fazer 2 meses que eu estou aqui morando nos Estados Unidos. Eu resolvi gravar esse vídeo justamente porque tem muitas pessoas me perguntando como que tudo isso aconteceu, querendo saber, até mesmo perguntando sobre algumas coisas que eu posso estar ajudando durante todo o meu processo. Antes de eu responder todas essas perguntas, antes de eu falar alguma coisa sobre o que eu tô achando, sobre aquilo que eu tenho vivido, eu resolvi fazer esse vídeo para contar quem me trouxe até aqui. Eu tava pensando um pouco nos objetivos que eu poderia dar para esse vídeo, né? E o primeiro deles é justamente para mostrar a bondade de Deus, para testemunhar a bondade de Deus na minha vida. O segundo motivo é para ativar a sua fé, porque aquilo que ele fez comigo, ele pode fazer na sua vida também. Não da mesma forma, mas eu creio que aquilo que eu vou contar aqui pode te edificar e te trazer vários outros insights, assim, da pessoa de quem Deus é e da forma que ele trabalha. Provavelmente vou fazer esse vídeo em duas partes. Assim, no YouTube ou em qualquer outra rede social tem muito conteúdo ruim e também tem muito conteúdo bom. Então eu espero que esse vídeo seja um conteúdo bom que possa edificar a sua vida. Eu acredito que todo sonho surge de algo, né? E assim, desde pequena eu sempre sonhei em viajar pra fora e ter essa experiência que eu tenho tido esses tempos, né? Esses últimos 2 meses. Só que quando eu era adolescente ou criança, eu pensava que isso era totalmente impossível na minha vida. E eu me converti, pra quem não sabe, aos 17 anos eu conheci Jesus. E uma das coisas que falam pra você, né, que você começa a aprender mais sobre Jesus é sobre você regar os seus projetos e sonhos em oração. E era algo que meus pastores falavam muito. Então, eu sei o que eu sempre fiz foi colocar diante do Senhor os meus sonhos, né? Inclusive esse. Só que mesmo quando eu orava a respeito disso, pra mim ainda continuava impossível. E até que um dia, assim, no ano, quando eu tinha uns 17 anos, teve um mês específico que eu tava orando muito a respeito de missões, dessa oportunidade, só que eu ficava muito mal porque pensava que isso nunca ia acontecer. Até que naquele mesmo mês teve um amigo secreto e o meu presente foi uma almofada de viagem. Quando eu recebi aquilo, algo no meu coração falou, né? Ele mesmo me ministrando: olha, isso um dia vai acontecer. Eu guardei aquela palavra no meu coração. O tempo passou, né? Eu tava com 17 anos, 18, e eu entrei na universidade. Fiz publicidade e propaganda. No meu segundo ano da faculdade, assim, parece que eu senti Deus me levando para um novo lugar. E algo que eu pude identificar naquela estação, naquele tempo, é que eu estava realmente no lugar certo. Eu estava servindo a minha universidade com o Pockets e eu sentia muito que, de fato, era aquilo que o Senhor queria que eu fizesse naquela temporada. E quando você tá uma vez no centro da perfeita e boa vontade de Deus, você sabe do que eu tô falando, você reconhece a provisão, você reconhece a presença dele ali. Algo que me deixava muito ansiosa, eu sabia que um dia isso ia acabar. E eu ficava com receio de não conseguir identificar a próxima estação, a próxima vontade de Deus na minha vida. Eu tinha receio de colocar outras coisas e que aquilo não fosse é, algo de Deus pra minha vida, sabe? Eu tinha esse receio. E na real, tudo que eu queria fazer era fazer a vontade de Deus, sabe? Eu queria estar dentro daquilo que eram os planos deles pra minha vida. No meu terceiro ano da faculdade foi um ano muito decisivo pra mim, porque eu tive que tomar decisões radicais, assim. E eu lembro que no terceiro ano eu tentei entrar em uma multinacional. Uma não, tipo, em qualquer uma. Eu fiz umas 5 entrevistas pra mais, assim. E todas elas eram um processo muito longo de etapa, né? E pra quem é cristão, a gente sempre fala: a porta aberta é você, a porta fechada é você. E por incrível que pareça, todas as entrevistas que eu fazia, eu sempre chegava na última etapa. Mas sempre quando era a etapa de decisão, assim, de você falar, de ouvir um sim do seu gestor, eu sempre ouvia um não. E era muito frustrante pra mim, porque eu tava dando tudo de mim e, tipo, não tava funcionando. Então, eu fui questionar o senhor. Porque eu tava fazendo tudo e se a gente fala que a porta aberta é ele, a porta fechada é ele,
o que estava acontecendo? E abre aspas, né? Algo que eu falava assim pro Senhor. O Senhor criou céus e terra, é só o Senhor falar, porta se abre, a porta vai se abrir. Só que ele não falava nada nas minhas orações de desespero. Até que eu fui em um retiro, né? E eu entendi que o Senhor queria que eu fosse naquele retiro, porque teve provisão para eu ir para lá. E de uma maneira surreal também. E eu falei, Senhor, eu vou, mas eu quero que o Senhor me ministre, eu quero que o Senhor me explique o que tá acontecendo, né? E uma das coisas que ele falou ali no retiro pra mim nos últimos dias foi: Larissa, você tá sonhando muito abaixo daquilo que eu tenho pra você. E eu falei, ó, tá bom, Senhor. Então me ensina a sonhar mais alto, porque se entrar numa multinacional é muito pouco, me ensina a sonhar mais alto. No decorrer do caminho, hoje eu entendo por que eu não entrei lá. Certamente se eu tivesse entrado, eu não teria saído de lá e talvez eu não teria vivido e não estaria vivendo isso que eu tô vivendo hoje, né? No meu coração mesmo o que eu queria era entrar em uma agência de publicidade. E foi justamente ali que o Senhor abriu uma porta. Então, o testemunho é que ele me guiou e eu entrei de fato na agência de publicidade. E naquele momento que eu entrei, o Senhor me rodeou de pessoas que tinham vivido isso, de intercâmbio, e teve muita voz ali no meio que me falou: Larissa, vai, você tá em uma época boa. E eu acabei guardando aquelas palavras comigo e pensando muito a respeito. Eu tava entrando no meu último ano da faculdade, então o ano de TCC também foi uma loucura. E deu tudo certo, a gente tirou a nota máxima. E naquele mesmo ano eu recebi uma palavra que a mulher falou: eu te vejo como uma pioneira de algo e eu te vejo como uma mulher corajosa. E o Senhor vai te dar muito mais coragem, muito mais ousadia. E eu guardei aquilo no meu coração também. Mas eu não fazia, acho que eu não fazia muita ideia, porque eu sei que lá na frente eu teria que tomar algumas decisões radicais. Mas eu acho que eu não fiz essa relação com aquilo que eu tô vivendo hoje, né? E passou. Me formei na universidade e chegou o ano de 2024, com 23 anos, né? E nessa época eu tinha muitas coisas na minha mão, por exemplo, o emprego que eu tanto sonhava, algo estabilizado. É, tinha terminado a universidade, então ali começaria o início, né, de uma projeção ali de carreira mesmo. Eu ainda estava nesse negócio no meu coração. É, eu entendo hoje que talvez esse período já era o Senhor me ministrando sobre provisão, sobre coisas que eu teria que carregar pra época que eu tô vivendo hoje, sabe? Só que na época eu não entendia, né? Então eu lembrei nas minhas orações. E uma das coisas que eu lembro nas minhas orações lá com 17 anos, quando eu orava sobre meus sonhos, é que toda vez que eu falava a respeito de viagem ou algo do tipo, o coração da minha mãe era muito fechado pra isso. E teve um dia que eu orei e falei: Senhor, se um dia isso acontecer mesmo, se um dia o Senhor for me levar pra fora, o Senhor vai ter que dar um jeito nisso daqui, porque a minha mãe, ela fica em prantos e não vai dar certo. E eu ouvia muitas pessoas falando que quando chegasse a hora, até os pais abençoavam. E eu ficava meio com o pé atrás disso, né? Porque, tá bom, vamos. Será que é isso mesmo? Sei lá, né? Eu terminei a faculdade no logo do início do ano de 2024. Eu comecei a colocar diante do Senhor os próximos passos que eu queria dar. E quando eu orei a respeito do intercâmbio em si, de diversas formas que daria pra mim, algo que eu sentia muito no meu coração, ele me ministrando em secreto, era: Larissa, escolhe a maneira que você quer ir, porque eu vou te abençoar. E eu vejo a bondade de Deus mesmo comigo, sabe? É um bom pai que realiza o desejo dos filhos, sabe? Não pra que, sei lá, seja de uma forma egoísta para você se vanglorie, que você mesma se vanglorie, mas uma forma da bondade dele. E isso me constrange tanto, porque quando eu olho para trás e penso nas minhas orações e sei lá, sabe? Mal eu imaginava que meu pai tava mais ansioso, talvez, do que eu, assim, em prover isso, sabe? E talvez passar essa temporada comigo. E quando eu tava sentindo aquelas coisas mais intensas, assim, de não querer sair da vontade dele, eu falava: Senhor, a gente é uma dupla. É eu e você e eu. E eu preciso da sua ajuda pra me guiar, eu preciso da sua ajuda, eu preciso que o Senhor me fale pra onde ir.
porque eu não quero desagradar o Senhor, eu não quero escolher nada errado, e se isso não for da tua vontade, tudo bem, Senhor, pode tirar isso de mim, mas eu não quero sair debaixo da tua presença. Quando ele me falou isso, de eu escolher, sabe, de eu decidir, eu resolvi falar com a minha mãe. E pela primeira vez eu vi a minha mãe falar pra mim: Larissa, se você quiser ir, tudo bem. Então ela me apoiou. Eu falei com meu pai também. É claro que sendo filha única, eles não gostaram muito da ideia, mas algo que eu louvo ao Senhor é que meus pais me apoiaram muito. Eu acho que isso também é um presente, sabe? Que a gente pode receber. Os nossos pais apoiando aquilo que a gente quer viver, os nossos sonhos. Aí eu falei, cara, tem alguma coisa aqui. Eu vou pagar logo a minha inscrição, pra ela não mudar de ideia, né? E a forma que eu escolhi o intercâmbio foi um intercâmbio de au pair. E esse intercâmbio ele tem muitas etapas e eu posso falar com mais detalhes depois, mas a forma que eu escolhi foi visando o time e o recurso também. Mas assim, tudo aquilo que cada passo que eu tomei foi orando ao Senhor para que Ele participasse junto comigo, para que Ele estivesse junto comigo, porque por mais que não seja algo voltado a missões, eu creio que Ele pode estar inserido nisso e Ele pode me usar em qualquer lugar que eu esteja, assim como Ele fez na universidade, na escola, e é uma vida rendida aos pés dele que eu quero ter. Nisso, eu paguei a minha inscrição e até então eu nunca tinha recebido nenhuma palavra. Tudo aquilo que eu tava dando como passo ou tinha no meu coração era algo que eu tinha recebido em secreto. Mas quando eu paguei a minha inscrição, eu resolvi compartilhar com meus pastores, pastor Jay e pastora Adriana. E foi numa sexta-feira, no culto de mulheres. Eu falei meu pastor, que eu queria falar com ele no final. E eu falei a mesma coisa pra minha pastora. E veio uma convidada de fora ministrar a nossa igreja. E beleza, aconteceu o culto. E no final, assim, bem no final mesmo, ela... Aí tem que... Minhas filhas estão me chamando. Mas só pra encerrar aqui, no final da ministração, ela falou assim: essa viagem já tá carimbada. E essa viagem vai ser pra honra e glória do Senhor. Quando eu ouvi aquilo no meu coração, tipo, meu Deus! E algo que aconteceu foi que eu orava aquilo: Senhor, é só uma palavra. Que o Senhor criou céus e terra. Então eu sabia a convicção daquilo. Tipo, mano, se o Senhor falou, velho, surreal, vai acontecer mesmo. E eu congelei assim, eu falei, mano, não é possível que isso tá acontecendo. E eu nem tinha compartilhado ainda, não tinha falado pra ninguém. E, véi, confirmação do Senhor, ele tava mesmo nisso comigo. Bom, aqui vai ficar o primeiro vídeo. Depois disso eu vou contar a próxima parte. Mas, por enquanto, é isso aí. Vejo vocês, espero que você... Comente aqui aquilo que você achou, que o Senhor já falou com você agora. E aguarde o próximo capítulo. Beijão!